A Arte da Guerra, Niccolo Machiavelli. Livro 1. Uma vez que para mim é perfeitamente justificável exaltar e enaltecer os homens, mesmo após sua morte, sem que isso configure adulação, sinto-me plenamente tranquilo em louvar a figura de Cosme Rucellai, cujo nome nunca me vem à mente sem provocar lágrimas. Nele reconheço todas as qualidades de um bom amigo e cidadão de seu país. Dele desconheço qualquer propriedade que não tenha sido, de bom grado, compartilhada com seus amigos. Ignoro também qualquer perigo diante do qual ele tenha se acovardado em detrimento da pátria. Confesso que, mesmo entre tantos com os quais convivi, jamais encontrei um homem cuja mente e espírito fossem mais iluminados. Sua única reclamação diante da morte fora em relação a estar, a partir desta vida ainda jovem, sem honra e dentro da própria casa, o que o tornaria incapaz de oferecer mais alegria e benefícios a outrem. Sabia, contudo, que nenhuma palavra negativa poderia ser pronunciada a seu respeito, pois era por todos considerado um bom amigo. Nada nos impede, porém, de dar fé de suas boas ações e qualidades, já que suas próprias obras não aparecem. É bem verdade, no entanto, que a fortuna não lhe fora tão hostil e deixara alguma lembrança da breve destreza do seu engenho. Isso nos é demonstrado em alguns de seus escritos e versos de amor, os quais, uma vez que não estava ele próprio apaixonado, eram usados como um tipo de exercício e visavam impedir que seu tempo fosse gasto em vão e, ao mesmo tempo, a elevar seus pensamentos. Aqui podemos observar claramente que, se o objetivo era apenas se exercitar, ele conseguiu descrever suas ideias com grande alegria e ser homenageado em sua poesia. A sorte, no entanto, privou-nos da presença de tão grande amigo e, sendo impossível encontrar qualquer outra solução melhor, temos de nos beneficiar apenas de sua memória e tentar recuperar qualquer matéria que tenha sido por ele sutilmente observada ou sabiamente discutida. Assim, como não há nada mais recente sobre ele do que as discussões que tiveram com Lord Fabrício Colonna em seus jardins, nas quais as questões relativas à guerra foram amplamente debatidas por este e, sutil e prudentemente questionadas por Cosme, cabe a mim resgatá-las. Vale dizer que considero inestimável todo o tempo que investi ao lado dele e de outros amigos comuns, e o fato de ser agora capaz de lhes refrescar a memória a respeito da virtude de Cosme, e, ao mesmo tempo, de ensinar aos que foram privados da oportunidade de escutar e aprender pessoalmente com um homem tão sagaz, não apenas sobre a vida militar, como também sobre a civil. Relatarei, portanto, como Fabrício Colonna, após retornar de Lombardia, onde lutara em tempo glorioso a serviço do rei católico, decidiu passar por Florença para descansar durante vários dias. Nessa ocasião, teve a oportunidade de visitar Vossa Excelência, o Duque, e rever vários colegas do passado. Pareceu, então, apropriado que Cosme o convidasse para um banquete em seus jardins, não tanto para mostrar sua generosidade, mas para ter uma desculpa para lhe falar longamente e ainda aprender e compreender vários assuntos, oferecendo-lhe também a chance de passar um dia inteiro discutindo questões que certamente satisfariam sua mente. Como planejado, Fabrício aceitou o convite e compareceu ao banquete, sendo recebido por Cosme e vários outros de seus amigos leais a quem tanto amava, dentre os quais Zanobi Buondelmonte, Batista della Paglia e Luigi Alamanni, todos jovens apaixonados pelos mesmos estudos e cujas boas qualidades, que devem ser louvadas por si só,
preferimos omitir nessa ocasião. Fabrício foi homenageado com todas as honras do tempo e do lugar. Tão logo o banquete terminara, a mesa e os arranjos foram devidamente retirados, o que, na presença de grandes homens e daqueles que têm a mente voltada para os pensamentos honrados, ocorreu de modo breve. Cosme, a fim de melhor satisfazer seus desejos e julgando ser aquela também uma oportunidade para escapar do calor, levou todos até a parte mais secreta e sombria de seu jardim. Lá, enquanto alguns sentavam-se sobre a relva fresca, outros acomodavam-se em bancos sob a sombra de frondosas árvores. Fabrício elogiou o lugar, descrevendo-o como simplesmente delicioso, e olhou de maneira fixa para as árvores, algumas das quais não reconheceu, o que o deixou intrigado. Cosme, percebendo a situação, disse: "Talvez você não conheça algumas dessas espécies, mas não se preocupe com isso, pois várias delas eram mais conhecidas pelos antigos." Depois de fornecer ao Lorde alguns nomes e de lhe dizer que Bernardo, seu avô, havia trabalhado arduamente em sua cultura, Fabrício respondeu: "Eu imaginava que assim o fosse. Este lugar faz-me lembrar alguns príncipes do reino, que se encantavam com essa antiga cultura e com a sombra por ela propiciada." Nesse momento, Fabrício interrompeu seu discurso e ponderou: "Não acho que o ofenderia se externasse minha opinião. Acho possível fazê-lo sem insultos, entre amigos. Acredito que melhor teríamos agido, e o digo com toda a serenidade, se tivéssemos imitado os antigos em suas atitudes fortes e robustas, e não em sua suavidade e delicadeza, naquilo que sempre fizeram sob a luz do sol, e não protegidos sob a sombra das árvores. Deveríamos nos apropriar dos modos honestos e perfeitos da antiguidade, e não da falsidade e da corrupção, pois, enquanto tais práticas eram apreciadas pelos romanos, meu país foi arruinado. Para evitarmos o aborrecimento de ter de repetir inúmeras vezes quem disse o que, apresentaremos apenas os nomes." Cosme: "Como eu esperava, vós abristes o caminho para a discussão. Rogo a vossa senhoria que sejas direto, pois o mesmo farei em minhas indagações. E se, ao questioná-lo, acabar por acusar ou desculpar alguém, o propósito não terá sido de o acusar ou o desculpar, mas apenas de compreender a verdade que tens a compartilhar." Fabrício: "Ficarei muito feliz em lhes dizer o que souber sobre qualquer coisa que me perguntardes. Quanto à veracidade de minhas respostas, deixarei que a julgue por si mesmos. Serei muito grato por suas perguntas, pois assim aprenderei convosco. Já com minhas respostas aprendereis comigo. Muitas vezes, aquele que sabe o que deve ser questionado e como fazê-lo, dá ao outro a oportunidade de considerar muitas coisas e de compreendê-las, coisas que jamais consideraria ou compreenderia de outro modo." Cosme: "Gostaria de retornar ao que dissestes anteriormente, quando falou que meu avô e os romanos teriam sido mais sábios se tivessem imitado os antigos em coisas ásperas do que em delicadezas. Caberá a mim justificar a atitude dos meus e a ti a dos teus. Não acredito que houvesse naquele tempo outro homem que detestasse mais a vida suave e que apreciasse a vida severa do que meu avô. Não obstante, ele reconhece que não poderia praticar tais preceitos em sua vida pessoal, tampouco seus filhos, tendo nascido num século demasiadamente corrompido, em que qualquer um que quisesse afastar-se dos costumes da época seria desonrado e desprezado por todos, pois se, como Diógenes, alguém decidisse rolar completamente nu sobre a areia escaldante nos meses de verão, ou sobre a neve que recobre a terra na maioria dos meses gelados do inverno, assim como ele, teria sido considerado louco. Se alguém
como os espartanos alimentassem seus filhos no campo e os fizessem dormir ao relento, os deixassem andar com os pés e a cabeça descobertos, e tomar banho em água fria para torná-los mais fortes e prontos para suportar as vicissitudes da vida e a temer menos a morte, este seria elogiado por poucos e seguido por ninguém. Assim, consternado com tais formas de vida, ele preferiu voltar-se aos costumes da antiguidade e imitá-los naquilo que suscitava menos assombroso. Fabrício, Vossa Senhoria soube justificá-lo com afinco e certamente o fez com sinceridade. Contudo, não me refiro a estes caminhos ásperos da vida. Falo de formas mais humanas, que estão em maior conformidade com os dias de hoje, e as quais, sinceramente, não acredito que fossem tão difíceis de introduzir entre os homens que caminham entre os príncipes de uma cidade. Jamais abandonaria os exemplos dos meus romanos. Se examinássemos seus atos e suas instituições, veríamos neles muitas coisas que não poderiam ser introduzidas na sociedade que ainda se julga sã. Cosme, e quais são as coisas semelhantes aos antigos que Vossa Senhoria introduziria? Fabrício, a homenagem e a premiação da virtude, o não desprezo pela pobreza, a estima aos modos e ordens da disciplina militar, a atitude de compelir os cidadãos a amar uns aos outros, a viver sem as facções, a estimar menos o privado e mais o que é público, além de outras coisas que poderiam facilmente ser compatíveis com esses tempos. Não seria difícil convencer as pessoas sobre tais costumes, se estes fossem intensamente discutidos e adotados por meios convincentes. A verdade aparece com tal clareza que qualquer um é capaz de compreendê-la, e qualquer um que viva sob tal ordenação planta árvores e cria a sombra sob a qual se vive mais feliz e alegre do que se não houvesse plantado. Cosme, não desejo responder a nada do que foi dito, mas quero a permissão de proferir minha própria avaliação. Acusastes a outros de não imitarem os antigos costumes em ações sérias e importantes, mas, sendo um homem da guerra, e nessa área considerado excelente, jamais empregou quaisquer métodos antigos em suas empreitadas. Fabrício, chegastes ao ponto crucial por mim tão esperado. Minha resposta não poderia merecer qualquer outra indagação, nem desejo que o seja diferente. E, embora fosse capaz de esquivar-me de uma resposta utilizando-me de uma simples desculpa, para a satisfação de ambos, já que o tempo nos permite, prefiro promover uma discussão mais longa. Os homens que desejam implementar uma ação devem primeiramente aprimorar-se em suas funções e adquirir toda habilidade e astúcia, para que, quando a oportunidade apresentar-se, estejam preparados para alcançar seu objetivo maior. Ninguém que tenha agido com a devida cautela poderá ser acusado de negligência, a menos que seja tomado de surpresa e não esteja devidamente preparado para a ação e, consequentemente, não seja bem-sucedido. Como jamais surgiu diante de mim a oportunidade de aplicar os métodos antigos, não posso ser responsabilizado por não o ter feito, nem por Vossa Senhoria, nem por outros. Acredito que essa desculpa seja suficiente para responder à vossa acusação. Cosme, seria suficiente se eu estivesse convencido de que a oportunidade de fato não se apresentou. Fabrício, por saber que duvidarias de essa oportunidade ter ou não se apresentado, e caso estejas desejoso e disposto a escutar-me, gostaria de discorrer sobre quais os preparativos são necessários e diante do surgimento de que situações eles devem ser implementados. Gostaria, ainda, de falar sobre o que impede que os preparativos alcancem êxito. Como todo esse processo pode ser, ao mesmo tempo, tão fácil ou difícil, parecendo oposto, inclusive. Cosme, não haveria nada mais prazeroso e agradável para mim e para os outros aqui presentes. Se não lhe incomoda a narrativa, certamente ela não nos causará qualquer desconforto, mas,
Já que tal discussão promete ser longa, e falando em meu nome e em nome dos amigos, peço-lhe antecipadamente a permissão para interrompê-lo com alguma pergunta oportuna. Fabrício, fico feliz que Vossa Senhoria Cosme proponha qualquer pergunta que julgar necessária. O mesmo digo em relação aos jovens que aqui se encontram. Acredito, inclusive, que a própria juventude os torne mais abertos às questões militares e facilite vossa compreensão daquilo que tenho a lhes dizer. Os mais velhos, de cabelos grisalhos e sangue enregelado, são inimigos de guerra, ou simplesmente incorrigíveis, e acreditam que os tempos, e não os maus caminhos, sejam os responsáveis pelo homem viver desse modo. Perguntai-me, portanto, com determinação e sem medo. Esse é o meu desejo, tanto pelo fato de isso permitir-me algum descanso, como por garantir-me a possibilidade de erradicar de suas mentes qualquer dúvidas. Quero, contudo, começar a partir de suas palavras, que sugerem que, na guerra, de fato minha profissão, jamais empreguei métodos antigos. Digo que esta é uma arte na qual os homens de todos os tempos jamais foram capazes de viver dignamente. Ela não pode ser utilizada, exceto por repúblicas ou reinos que, desde que bem estabelecidos, nunca permitiriam que qualquer um de seus cidadãos ou súditos a empregassem como profissão. Ninguém, afinal, que pratique a arte da guerra poderia ser considerado bom, já que a ideia de alcançar os objetivos por meio de atos vorazes, enganosos e violentos já não permite que seu empreendedor seja visto como um homem de bem. Qualquer indivíduo, grande ou pequeno, que pratique a guerra como profissão não será visto como promotor do bem, e não poderia ser de outra maneira, já que tal profissão não os prevê em tempos de paz. Por isso, eles veem-se obrigados a obstruir qualquer esperança de paz e, ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo os tempos de guerra. Nenhum desses pensamentos está presente na mente de um homem bom, pois na busca pelo sustento surgem os roubos, a violência, os assassinatos, praticados não apenas contra os inimigos, mas também contra amigos. Por não haver o real desejo pela paz, surgem os enganos impostos pelos comandantes àqueles que os seguem a fim de manter a guerra. Estes, diante da possibilidade de paz e vendo-se privados de seus salários e de seu modo licencioso de vida, reúnem um bando de mercenários e, sem qualquer misericórdia, saqueiam uma província qualquer. Já não se tem na memória os acontecimentos de seu tempo, quando muitos soldados na Itália, desempregados e sem soldo, reuniram-se em bandos perigosos, denominados companhias, e passaram a cobrar tributos e saquear cidades inteiras, sem que nada pudesse ser feito para os controlar? Não lestes sobre o que ocorreu com os soldados cartagineses logo após o término da primeira guerra contra os romanos, e que, sob o comando de Matô e Spêndio, líderes escolhidos de maneira tumultuada, travaram outra guerra, ainda mais sanguinária, contra os próprios cartagineses? E, nos tempos dos nossos pais, esqueceu-se de Francisco Sforza, que, no intuito de viver honradamente em tempos de paz, não somente enganou os milaneses, mas também tirou-lhes a liberdade, tornando-se o príncipe da região? Todos os outros soldados da Itália, que tinham seus ganhos garantidos pela prática militar, têm agido como esse homem e, embora não tenham por meio de sua malignidade tornado-se duques de Milão, merecem ser ainda mais execrados, pois, além de não terem sido tão úteis, compartilharam a mesma culpa. Sforza, pai de Francisco, forçou a rainha Giovanna a atirar-se nos braços do rei Aragão, depois de abandoná-la repentinamente e deixá-la à mercê de seus inimigos, apenas para satisfazer sua própria ambição e, mais tarde, extorquir-lhe o reino. Bráquio, utilizando-se dos mesmos artifícios, procurou ocupar o reino de Nápoles, e o teria conseguido caso não fosse derrotado e morto em Áquila.
Esses males não resultam de qualquer outra coisa além da existência de homens que usam a prática militar em causa própria. Não há um provérbio que reforça ainda mais a minha tese e que diz: a guerra cria ladrões, a paz os enforca. Pois aqueles que não sabem viver em outra prática não encontram sustento, nem possuem a virtude que os possa conduzir em uma vida em grupo que lhes permita a realização de maldades nobres. Vêm-se forçados a vaguear pelas ruas. A justiça, nesses casos, vê-se obrigada a eliminá-los. Cosme, acabas de rebaixar a arte militar a praticamente nada. Até então, supunha que a profissão de soldados fosse a mais nobre e honrada entre todas. Peço que esclareça melhor tais conceitos. Do contrário, e se é como dizes, não mais entenderei de onde surgiu a glória de homens como César, Pompeu, Cipião, Marcelo e tantos outros comandantes romanos, celebrados como deuses. Fabrício, ainda não terminei de discutir tudo a que me propus sobre esse assunto. Existem dois aspectos importantes. Primeiro, o homem bom não é capaz de adotar a arte da guerra como profissão. Segundo, uma república ou um reino bem estabelecidos nunca permitiriam que seus súditos ou cidadãos a empregassem como um ofício. Já discorri o suficiente sobre o primeiro aspecto. Resta-me agora falar sobre o segundo. Respondendo à vossa pergunta, digo que Pompeu e César, e quase todos os comandantes que estavam em Roma depois da última guerra contra os cartagineses, adquiriram fama como homens valentes, não como homens bons. Contudo, aqueles que viveram antes deles adquiriram sua glória não apenas como valentes, mas como homens de bem. Isso resulta do fato de que estes últimos não assumirem a prática da guerra como profissão, enquanto os primeiros empregavam-se justamente dessa arte. Enquanto a República vivia de maneira imaculada, nenhum cidadão em posição de comando utilizou-se de subterfúgios em tempos de paz, para quebrar as leis, espoliar províncias, usurpar ou tiranizar o país, impondo-se sobre as regras estabelecidas. Ninguém de menor poder ou renda jamais pensou em violar os acordos sagrados e aliar-se a particulares, assumindo uma profissão de guerra sem temer o Senado. Ninguém jamais praticou atos vergonhosos ou tirânicos a fim de sobreviver pela arte da guerra. Aqueles que já eram comandantes, satisfeitos pela ideia de triunfo, voltavam demonstrando grande desejo pela vida privada, e aqueles que eram membros do exército retornavam com o desejo de depor as armas que haviam empregado. Cada um retornava seu ofício e profissão. Nenhum deles jamais imaginou sustentar-se por meio da pilhagem. Um bom exemplo disso pode ser visto na experiência de Atílio Régulo, que, enquanto capitão do exército romano na África, e após praticamente derrotar os cartagineses, pediu ao Senado permissão para regressar à sua casa e cuidar de suas fazendas, que eram saqueadas por seus próprios trabalhadores. É óbvio que, se esse homem tivesse praticado a guerra como sua profissão e se utilizado dessa arte para obter alguma vantagem, teria amealhado províncias inteiras e garantido o dobro de suas posses, e não precisaria pedir permissão ao Senado para voltar e cuidar de seus campos. Mas como esses homens eram bons e não praticavam a guerra como profissão, nem queriam trazer dos combates mais do que a glória, as experiências e o cansaço, já lhe parecia suficiente regressar às suas casas e viver a partir da prática de seus próprios talentos. Quanto aos homens de status inferior e gregários, também é verdade que cada um voluntariamente agia do mesmo modo, pois todos que não estavam lutando demonstravam o desejo de manter-se em combate, mas quando estavam combatendo preferiam estar afastados do exército. Isso pode ser visto de muitas maneiras, sobretudo considerando-se que, dentre os principais privilégios oferecidos aos romanos, estava o de não os constranger ao forçá-los a lutar a contragosto. Na Roma bem organizada, o que ocorreu até os tempos de Gracchus, nenhum soldado fora obrigado a desempenhar a arte da guerra como profissão, mas,
Se existiram alguns maus, estes foram severamente punidos. Deveria, portanto, uma cidade bem ordenada desejar que esse treinamento para a guerra fosse empregado em tempos de paz como um exercício e, em tempos de guerra, como uma necessidade e visando a glória, somente permitindo que o poder público o utilizasse como profissão, como fez Roma. Qualquer cidadão que tenha nisso quaisquer outros objetivos não é bom. Nem é bem organizada e bem ordenada qualquer cidade que seja governada de outro modo. Cosme, fico contente e muito satisfeito com o que disse até agora, pois esta conclusão muito me agrada. Acredito que faça sentido à República, mas não sei se o mesmo se aplica aos reis, pois não entendo por que um monarca não gostaria de ter ao seu lado aqueles que ocupam essa prática como profissão. Fabrício, um reino bem ordenado deveria evitar tais artifícios, já que, por meio deles, seus monarcas e ministros corrompem-se na tirania. Não me fale sobre os reinos de hoje e sua boa organização, pois não os considero bem ordenados. Os que, de fato, gozam de boa ordenação não oferecem poder absoluto às mãos de seus reis, exceto quanto aos exércitos e aquilo que exige decisões rápidas. Aquele que comanda um reino nada deve poder e fazer sem o apoio de um conselho. Este, em contrapartida, deve temer os que cercam o monarca em tempos de paz e são incapazes de viver longe da guerra. Gostaria de me aprofundar um pouco mais nessa questão, deixando de lado o reino perfeito e concentrando-me nos que existem hoje, nos quais ainda vivem homens que assumem a arte da guerra como profissão. Eles devem ser temidos pelo rei. Os tendões dos exércitos são, sem sombra de dúvida, a infantaria. Por conseguinte, se um rei não se organiza de tal modo que sua infantaria se mantenha contente e satisfeita em tempos de paz, e que seus soldados ostentem alegria em retornar aos seus afazeres e à prática de suas profissões, certamente esse rei se encontrará à beira da ruína, pois jamais haverá infantaria mais perigosa do que aquela composta por homens que fazem da guerra sua profissão. Esses indivíduos o forçarão a travar batalhas e a lhes garantir o soldo. O monarca, em contrapartida, correrá sempre o risco de perder seu reino para esses homens. Não é possível guerrear sempre, nem é viável pagar sempre. E é justamente aí que está o perigo de se ter o próprio reino usurpado. Meus bons e sábios romanos, como já disse, nunca permitiriam que seus cidadãos assumissem essa prática como profissão, embora tenham sido capazes de os reunir em todas as ocasiões necessárias, já que estavam sempre em guerra. Porém, no intuito de evitar os infortúnios que tal prática poderia provocar, cuidavam para que seus militares fossem sempre substituídos. A cada período de 15 anos, o exército era, portanto, totalmente renovado e passava a incluir homens na flor da idade, entre 18 e 35 anos, tempo em que suas pernas, mãos e olhos trabalhavam em conjunto, em que não se esperava que sua força diminuísse nem que a malícia crescesse em suas mentes, como certamente ocorre em tempos de corrupção. Otaviano, inicialmente, e em seguida Tibério, pensando mais no próprio poder do que na res pública, a fim de governar o povo romano com mais facilidade, começaram a desarmá-lo e a manter os mesmos exércitos nas fronteiras do império. E pelo fato de não demonstrarem grande consideração nem pelo povo nem pelo Senado, instituíram um exército chamado Guarda Pretoriana, que era mantido próximo aos muros do palácio, numa fortaleza junto à cidade. Como na época, permitiu-se a esses homens que assumissem as práticas militares como profissão. Logo, esses indivíduos tornaram-se insolentes em relação ao povo, formidáveis aos olhos do Senado e extremamente perigosos para o próprio imperador. Isso causou muitas mortes entre os soldados, que ofereciam muito ao império, mas que, sendo arrogantes, extorquiam do povo. Muitos imperadores surgiram do próprio exército.
Todos esses eventos levaram à primeira divisão do exército e, finalmente, à sua ruína. Os reis deveriam, portanto, se quisessem viver em segurança, manter seus exércitos compostos por homens que, em situações de guerra, levantassem de bom grado suas armas e o defendessem com paixão, mas que, em tempos de paz, retornassem às suas casas com a mesma boa vontade. Isso, porém, somente ocorreria se o soberano soubesse escolher soldados que não vissem na arte da guerra sua única profissão. Se o rei desejasse vir seus príncipes de volta a seus afazeres, governando seus súditos, seus senhores novamente praticando o cultivo de suas posses, e sua infantaria reassumindo seus ofícios e artes. Os homens deveriam partir para a guerra com o objetivo de manter a paz, e jamais perturbar a paz com o intuito de promover a guerra. Cosme, realmente, vosso raciocínio parece bem considerado. Percebo, contudo, que suas palavras opõem-se claramente ao modo como tenho pensado e ao que tenho testemunhado, fazendo com que minha mente abrigue ainda algumas dúvidas. Vejo que muitos nobres e senhores ainda sustentam-se em tempos de paz ao treinar para a guerra, que muitos militares ainda recebem provisões de príncipes e da comunidade e que muitos soldados ainda se encontram reunidos em suas guarnições e dentro das fortalezas. Isso não sugere um longo tempo de paz para todos? Fabrício, não acredito que creias no que me dizes, que em tempos de paz exista, de fato, um lugar para todos. Muitas outras razões podem justificar a estada dos homens no exército. O pequeno número de indivíduos remanescentes nos locais por Vossa Senhoria mencionados pode responder às suas indagações. Que proporção de infantaria deveria ser empregada em tempos de guerra em relação aos tempos de paz? Embora as fortalezas da cidade sejam devidamente guarnecidas nesses tempos, o número de soldados recrutados é infinitamente maior durante a guerra. Eles vêm do campo, mas são livres para retornar à lida em tempos de paz. Já em relação às guarnições do Estado, que são em pequeno número, o Papa Júlio e vós, florentinos, têm mostrado o quanto eles devem ser temidos, já que desconhecem qualquer outra profissão que não a guerra. A insolência desses soldados justificou, inclusive, sua retirada de suas guarnições. Eles foram substituídos pela Guarda Suíça, formada por indivíduos nascidos e criados nos termos da legislação e escolhidos pela comunidade numa eleição honesta. Por essas razões, não diga que, na paz, existe um lugar para cada homem. Quanto aos homens das armas continuarem em seu alistamento em tempos de paz, a resposta parece ser mais difícil, mas qualquer um que considere o assunto com clareza facilmente encontrará a resposta. A ideia de se manter homens de armas não é apenas corrupta, mas extremamente danosa. A razão é a seguinte: como há homens que não têm qualquer arte, comércio ou profissão, 1000 males surgirão todos os dias nos estados onde eles encontram-se, e, sobretudo, se reunidos a um grande número de pares. Mas como esses indivíduos são em número reduzido e não têm condições de constituir um exército, não podem provocar qualquer dano grave. No entanto, isso ainda ocorre, como nos exemplos que lhe dei sobre Francisco e Sforza, seu pai, e Bráquio, de Perugia. Não aprovo esse costume de manter reunidos os homens das armas, não apenas por ser uma ação corrupta, mas por poder causar grandes males. Cosme, como Vossa Senhoria conseguiria manter-se sem eles? E se decidisses por mantê-los, como o faria? Fabrício, por meio de um decreto, que certamente seria diferente do outorgado pelo rei da França, pois seus exércitos são tão perigosos e insolentes como o nosso. Seria algo nos moldes dos antigos, que fizeram de seus súditos cavaleiros, e, em tempos de paz, os enviaram de volta para suas casas para que vivessem da prática de sua profissão, como discutiremos mais aprofundadamente antes do término desta conversa. Assim, se essa parte do exército vive agora dessa prática mesmo quando há paz, deriva de uma ordem corrupta.
Quanto às provisões que me são reservadas, assim como para outros líderes, digo-lhe que também são corruptas, pois uma república sábia não as deve fornecer a ninguém. Pelo contrário, deve empregar seus cidadãos como líderes na guerra e, em tempos de paz, desejar que eles retornassem às suas profissões. Do mesmo modo, um rei sábio não deve oferecer-lhes provisões, mas, se esse for o caso, jamais o fazer sem que haja um motivo, como uma recompensa por um ato de excelência ou para valer-se desse indivíduo tanto em tempos de paz quanto nos de guerra. E, já que mencionastes meu nome, quero que o exemplo inclua-me. Digo-lhe que nunca pratiquei a guerra como profissão, pois minha arte é governar meus subordinados e defendê-los. Mas para defendê-los na paz, preciso amar a paz. E, ao mesmo tempo, estar preparado para a guerra. Meu rei não me recompensa ou estima pelos que sei sobre a guerra, mas por meus conselhos durante os tempos de paz. Nenhum soberano que queira governar com prudência deveria, portanto, desejar manter a seu lado alguém que dessa forma não seja constituído. O soberano que estiver cercado somente por amantes da paz ou apenas por defensores da guerra, verá que ambos irão conduzi-lo a erro. Não posso, nesse primeiro debate sobre minhas convicções, dizer-lhe o contrário. Se minhas respostas não lhe forem suficientes, deverás procurar por outras que esclareçam suas dúvidas. Vossa Senhoria já deve começar a perceber as enormes dificuldades em se aplicar os métodos antigos nas guerras modernas, assim como os preparativos que um homem sábio deve fazer e as oportunidades que ele deve esperar para colocá-las em execução. Mas, caso não se canse da discussão, pouco a pouco saberás mais sobre essas coisas. Cosme, se mesmo antes de ouvi-lo discorrer sobre essas questões já nos sentíamos ávidos pelo conhecimento, depois do que dissestes, sentimos-nos ainda mais ansiosos. Suplicamo-lhe, portanto, para que continueis vossa narrativa. Fabrício, já que esse é vosso desejo, gostaria de começar a tratar desse assunto a partir do início, o que me permitirá abordá-lo de maneira mais profunda, proporcionando-lhes maior clareza. O objetivo daqueles que querem fazer a guerra é o de ser capaz de combater em qualquer campo e contra qualquer inimigo e, finalmente, de vencer qualquer embate. Para isso, devem levantar um exército, mas, para a criação dele, é necessário encontrar homens e armá-los, organizá-los, treiná-los em pequenas e grandes batalhas, apresentar-lhes e, então, mais tarde, expô-los ao inimigo, seja como um alvo estático ou em marcha. Toda a perspicácia da guerra está disposta nessas necessárias e honradas ações. Se os militares são bem-sucedidos em oferecer batalha ao inimigo, todos os outros erros que possam cometer tornam-se suportáveis. Mas, se não dispõem de organização a despeito de sua valentia, jamais alcançarão a vitória ou a honra. Pois, assim como uma vitória anula todo e qualquer erro que tenhas cometido, também um erro tornará suas conquistas inúteis. Uma vez que é fundamental que se encontrem homens para a guerra, deve-se, em primeiro lugar, realizar o deleto, ou seleção, que os antigos denominavam celta. Contudo, optando por um termo mais honrado, preservaremos a palavra deleto. Aqueles que elaboraram regulamentos para a guerra querem que seus homens sejam escolhidos nos países de clima temperado, pois eles têm espírito e são prudentes. Os países quentes dão origem a homens prudentes, mas pouco animados. Já os países frios, a indivíduos espirituosos, mas pouco prudentes. O presente regulamento serve bem aos propósitos daquele que é o príncipe de todo o mundo e que se vê autorizado a chamar os homens a partir dos lugares que lhe parecerem mais adequados. Contudo, a elaboração de um regulamento viável para quaisquer reinos exigiria que seus exércitos fossem reunidos dentro de suas próprias fronteiras,
independentemente do clima da região, pois, a partir de exemplos antigos, percebemos que, em cada país, bons soldados são feitos por formação e que, onde falha a natureza, os esforços e o afinco a substituem, e isso supera a própria natureza. Selecionar esses homens noutro lugar não poderia ser chamado deleto, já que essa palavra implica extrair o melhor de uma província e poder escolher tanto entre os que desejam lutar como entre aqueles que não o desejam fazer. O deleto, portanto, não pode ser aplicado por um comandante a menos que os lugares lhe sejam subordinados, já que não se pode obrigar homens de outros países a acompanhá-lo na guerra, mas contar apenas com os que desejam reunir-se a ele. Cosme. E mesmo entre os que desejam segui-lo, podemos considerar que ainda pode existir os que ficam para trás, o que justifica o uso do termo deleto. Fabrício. De certo modo, o que dizes é verdade. Consideremos as falhas que o deleto traz em si e muitas vezes perceberemos que a escolha, de fato, não ocorre. A primeira falha está no fato de que aqueles que não são seus súditos e, portanto, não desejam lutar de bom grado, não são propriamente os melhores, mas os piores de suas províncias. Referimos-nos, neste caso, aos problemáticos, ociosos, sem limites nem religião e alheios à vontade do Pai. São os blasfemos, os jogadores e os mal educados. Tais hábitos e características não podem ser mais contrários a uma vida militar. Quando o número desses homens ultrapassa o previamente designado, é possível selecioná-los. Contudo, se o material todo é ruim, o deleto torna-se impossível. Ainda assim, muitas vezes o número total de homens disponíveis não é tão grande, de modo que todos acabam sendo requisitados. Mais uma vez, esse processo não pode ser considerado um deleto, mas um alistamento de infantaria. Os exércitos da Itália, e mesmo em outros lugares, sofrem desses males, exceto a Alemanha, onde ninguém é alistado pelo comando do príncipe, mas de acordo com seus próprios desejos. Pensai, portanto, em quais antigos métodos poderiam ser introduzidos atualmente no exército de homens reunidos por meios semelhantes. Cosme. E que meios deveriam, então, ser empregados? Fabrício. Justamente o que acabo de lhes dizer. Eles deveriam ser selecionados dentro da região em que vivem e sob a autoridade do seu príncipe. Cosme. E, nessas escolhas, seriam introduzidos os meios antigos? Fabrício. Sabeis que assim o seria, afinal, se falamos de principado, quem deveria comandar as ações de guerra é o próprio príncipe, ou um senhor por ele designado. Se falamos de república, caberia a um cidadão que, por algum tempo, assumisse a posição de comando e encabeçar o exército. Nada jamais funcionaria de outro modo. Cosme. Por quê? Fabrício. Eu lhes direi no devido tempo. Por enquanto, o que lhes digo é apenas que não poderia ser bem feito de outra maneira. Cosme. Se precisardes, portanto, realizar um deleto em seu país, onde julgas mais apropriado, na cidade ou no campo? Fabrício. Todos os que escreveram sobre isso concordam que os melhor seria selecioná-los a partir do campo, pois são homens acostumados ao desconforto, criados em trabalhos rígidos, habituados ao sol e dispostos a evitar a sombra. Sabem como lidar com a espada, como escavar uma vala e transportar uma carga pesada, e tudo isso sem ostentar astúcia ou malícia. Em minha opinião particular, porém, acredito que, por haver dois tipos de exército, a infantaria e a cavalaria, também deveriam os homens ser selecionados em dois lugares. Os que seguem a pé deveriam vir do campo, já os que seguem a cavalo deveriam ser escolhidos nas cidades. Cosme. E em que idade Vossa Senhoria os escolheria? Fabrício. Se eu tivesse de reunir um exército totalmente novo, gostaria que os homens tivessem entre 17 e 40 anos de idade. No entanto, se o objetivo fosse reabastecer um exército já existente, a idade seria sempre 17.
Cosme: eu não entendo bem tal distinção. Fabrício: então irei explicar melhor. Se precisasse organizar um exército onde nenhum existisse, ele deveria contar com todos os homens mais capazes, desde que em idade militar, a fim de que pudesse instruí-los devidamente. Mas se coubesse a mim a realização de um deleto em lugares onde o exército já fosse organizado, a fim de o complementar, gostaria de ter à minha disposição apenas os jovens de 17 anos de idade, porque os outros soldados recrutados há algum tempo já teriam sido selecionados e instruídos. Cosme: vejo que gostaria de recrutá-los, segundo os moldes já existentes em nossos países. Fabrício: disseste bem. É verdade que eu os armaria, comandaria, treinaria e organizaria bem, mas não sei se do mesmo modo como vós o fazeis. Cosme: então, pelo que percebo, louvais a regulamentação existente? Fabrício: por quê? Desejais que eu a condene? Cosme: porque são muitos os sábios que a censuram. Fabrício: quando dizes que homens sábios condenam a ordenação, parece-me contraditório. Um indivíduo pode ser considerado sábio, mesmo sem o ser, de fato. Cosme: as conclusões erradas por eles alcançadas sempre nos levam a tal parecer. Fabrício: cuidado, pois o defeito não é seu, mas dele. O que oferecestes de prova anteriormente sustenta vossa opinião. Cosme: falais de modo compassivo, mas lhe digo que deveis ser capazes de justificar-se melhor em relação àqueles que são acusados. Sobre as regulamentações, esses homens ora nos dizem que nossa confiança é inútil e que nos fará perder o Estado. Ora nos falam da virtude da ordenança e que aquele que governa por meio dela poderá facilmente nos privar dele, o Estado. Eles citam os romanos, que por suas próprias armas perderam sua liberdade. Citam os venezianos e o rei da França. Dos primeiros dizem que, a fim de não ter de obedecer seus próprios cidadãos, empregam estrangeiros. Sobre o rei, alegam ter desarmado o próprio povo para, desse modo, poder comandá-los mais facilmente. Mas temem a inutilidade de ambos os atos, citando duas razões principais: o fato de serem inexperientes e de o terem de lutar por força. Afirmam que nada se aprende dos grandes homens na vida adulta e que nada se constrói pela força. Fabrício: como hei de lhes mostrar, todos os motivos por vós apresentados são de homens que não enxergam longe. Quanto à inutilidade, digo-lhes que nenhum exército é mais útil do que o seu, nem poderia ser diferente. Não vejo razão para perdermos tempo debatendo essas questões, pois todos os exemplos da história antiga já o fizeram. E já que citam a inexperiência e a força, digo-lhes que é verdade, que a experiência em mãos inaptas dá origem a um espírito fraco, pouco entusiasmo, e que a força leva ao descontentamento. Contudo, a experiência e o entusiasmo proporcionam ganhos no armamento, no treinamento e na organização dos exércitos. Como verás na primeira parte dessa discussão, mas a força pressupõe que os homens sejam dirigidos para o exército por ordem do príncipe. Eles têm de comparecer, seja inteiramente pela força ou de maneira totalmente voluntária. Mas, se tal participação fosse oriunda inteiramente do desejo, não haveria como realizar um deleto, já que somente alguns deles se apresentariam. Do mesmo modo, seu comparecimento exclusivamente pela força produziria maus resultados. Portanto, deve-se alcançar um meio termo, que não implique nem o uso da força nem a dependência da colaboração voluntária. Eles devem surgir atraídos pelo respeito de atender seu príncipe e pelo medo de o desapontá-lo, e não de serem punidos. É importante que a compulsão e a vontade estejam sempre de mão dadas, pois o descontentamento não deve surgir ou provocará efeitos ruins. Não digo, contudo, que um exército assim constituído não possa ser derrotado.
Muitas vezes os exércitos romanos foram derrotados. Até mesmo os homens de Aníbal foram destruídos. Nenhum exército, portanto, pode ser organizado de tal modo a garantir sempre a vitória. Os sábios aos quais se refere não podem julgar a inutilidade pelo fato de terem perdido uma vez. Todos podem perder, mas podem também sair vitoriosos quando aprendem a corrigir seus erros. Os comandantes devem olhar para isso e perceber que uma derrota não acontece em função de um único erro, mas devido a uma organização insuficiente. E, como disse anteriormente, não se deve censurar a organização, mas corrigi-la. A melhor maneira de fazê-lo conhecerás aos poucos. Quanto ao medo de que tal organização entregue o Estado nas mãos de um líder, digo-lhes que as armas entregues aos cidadãos ou súditos pela lei e decretos jamais lhe irão causar quaisquer danos. Pelo contrário, servirão para preservar esse mesmo Estado incorruptível por períodos mais duradouros. Enquanto armada, Roma permaneceu livre por 400 anos. Esparta, 800. Muitas cidades foram, contudo, desarmadas e permaneceram livres por menos de 40 anos. As cidades precisam de armas e, quando não as possuem, dependem da contratação de estrangeiros armados. Estes, porém, são mais propensos ao dano público que os habitantes da própria cidade, pois são mais facilmente corrompidos. Um cidadão que se torna poderoso pode buscar os próprios benefícios de controlar o povo com mais facilidade, oprimindo os homens desarmados. Nesse caso, uma cidade passará a temer 2 inimigos em vez de um. Aquele que se utiliza de estrangeiros imediatamente deverá temer não apenas seus próprios cidadãos, mas os estrangeiros contratados, fazendo-me lembrar o que disse há pouco sobre o Francisco Sforza. Verás que o medo deve de fato existir. Aquele que emprega suas próprias armas não temerá outros que não seus próprios cidadãos. Mas, de todas as razões que podem ser oferecidas, gostaria de valer-me da seguinte: ninguém jamais estabeleceu qualquer reino ou república sem considerar que estes deveriam ser defendidos com armas. E se os venezianos tivessem agido com a mesma sapiência usada em suas outras instituições, teriam criado para si um novo reino. Tal censura cabe-lhes ainda mais pelo fato de terem sido os primeiros a serem armados por seus fundadores. E, sem domínio sobre a terra, eles armaram-se sobre o mar, onde travaram guerras por meio da virtude. Com armas nas mãos, ampliaram seu território. Mas quando chegou o momento de combater em terra e defender Veneza, e no momento em que mais deveriam usufruir de seus próprios cidadãos, alistaram como seu capitão um estrangeiro, o Marquês de Mantua. Esse foi o início do curso sinistro que tomou o Império e que impediu sua expansão. Teve início a partir da crença equivocada de que um comandante que tão bem empunhava suas armas no mar não saberia fazer em terra. Mas um comandante do mar, acostumado a lidar com os ventos e a controlar as águas e os homens, teria mais facilidade em lutar em terra, onde confrontaria apenas homens, diferentemente de outro, acostumado a lutar em terra e que dificilmente haveria de se adaptar à luta no mar. Já os meus romanos, que conheciam sobre o combate em terra, mas não no mar, diante dos poderosos cartagineses, deixaram de alistar gregos e espanhóis, tão experientes nas águas, e lançaram mão dos mesmos cidadãos que tinham lutado em terra, e venceram. Se fizeram isso para que um dos seus cidadãos não se tornasse tirano, esse era um medo ao qual foi dada pouca consideração, pois, se um cidadão qualificado no uso de armas em suas batalhas no mar nunca tornou-se um tirano numa cidade sobre a água, muito menos haveriam de se tornar se o embate ocorresse em terra firme. Por essa razão, os romanos devem ter percebido que as armas nas mãos de seus próprios cidadãos não poderiam criar tiranos, mas as instituições de um mau governo que promovem a tirania. Porém, como possuíam um bom governo, não temiam as armas de seus próprios cidadãos. Esta, contudo, foi uma posição imprudente, pois os privou de muita glória e felicidade.
quanto ao erro cometido pelo rei da França, que não preparou nem disciplinou seu povo para a guerra, e a partir dos exemplos anteriormente citados, não há ninguém desprovido de alguma paixão particular que não julgue esse defeito como pertencente à República, e veja que tal negligência é exatamente o que a enfraquece. Mas receio ter me distanciado do assunto em questão, ainda que fizesse para responder às suas perguntas e mostrar-lhe que nenhum recurso pode ser obtido com armas que não as suas próprias, nem sem o uso da disciplina, nem as formações militares podem ser introduzidas em qualquer lugar. Se lestes as regras pela primeira vez estabelecidas pelo rei em Roma, e, sobretudo, as de Sérgio Túlio, verás que a instituição de classes não difere nem um pouco dos arranjos para se conseguir rapidamente reunir um exército para a defesa daquela cidade. Mas, voltando ao delito, repito que, se tivessem de reconstruir um exército já existente, recrutaria apenas jovens de 17 anos. Mas, se tivesse de dar início a um novo, contaria com homens de todas as idades, dos 17 aos 35 anos, pois somente assim poderia aproveitá-los rapidamente. Cosme, faria alguma distinção quanto às profissões exercidas previamente? Fabrício, esses escritores fazem distinções por não considerarem aptos os caçadores de pássaros, os pescadores, os cozinheiros, os proxenetas ou aqueles que sobrevivem de suas vocações pela arte. Preferem os lavradores, os ferreiros, os serralheiros, os carpinteiros, os caçadores, os açougueiros e outros profissionais desse tipo. Quanto a mim, a vocação desses homens faria pouca diferença. O importante seria o quanto seriam úteis às necessidades do exército. Nesse aspecto, os camponeses, homens com profissões que podem ser comparadas às quaisquer outras, são os mais úteis. Depois deles vêm os ferreiros, os carpinteiros e os sapateiros, que servem em muitas áreas. Cosme, e como se reconhecem aqueles que são aptos para o combate e os que não são? Fabrício, quero falar-lhe da forma da seleção de uma nova organização para, posteriormente, transformá-la num exército. O mesmo aplica-se ao debate sobre a seleção de homens para compor um exército já existente. Digo-lhe que a escolha de um bom soldado ocorre a partir de sua experiência, com base em alguns de seus feitos excelentes ou, ainda, por conjecturas. A prova da virtude não pode ser encontrada em homens que foram recentemente selecionados, mas naqueles que jamais o haviam sido antes. E pouca ou nenhuma dessa virtude pode ser observada numa recém-estabelecida organização. Faz-se necessário, portanto, na falta da experiência, recorrer à conjectura, que é derivada de sua idade, profissão e aparência física. Os dois primeiros aspectos já foram discutidos. Cumpre-nos, portanto, discorrer sobre o terceiro. Alguns preferem os homens mais altos, como Pirro. Outros escolhem seus homens pela robustez do corpo, como César. Tal vigor é observado na composição dos membros e na graça de aspecto. Há, ainda, os que dizem que os homens de armas devem ter olhos vivos e alegres, pescoço forte, grande peitoral, braços musculosos, dedos alongados, estômago pequeno, coxas arredondadas, pernas e pés elegantes, características que geralmente tornam um homem forte e ágil, duas das qualidades mais importantes nos soldados. Ele deve, acima de tudo, ter bons hábitos e trazer consigo sentimentos de honestidade e vergonha. Se esse não for o caso, os homens selecionados serão apenas um instrumento para o surgimento de desavenças e problemas, assim como para dar o início da corrupção, pois ninguém pode ou deve acreditar na existência de virtude onde não há honestidade, mas prevalecem as mentes brutais, embora nisso possa haver algum valor. Não me parece supérfluo e considero até necessário para a compreensão da importância dessa seleção discorrer sobre o método que os cônsules romanos, no início de sua magistratura, utilizavam para selecionar as legiões. Em tal delito, devido à condição contínua de guerra,
Os mais jovens mesclavam-se com os mais velhos. Procedia-se a escolha a partir da experiência e da idade, entre os veteranos e das conjecturas, entre os mais novos. Cumpre-nos observar que tais escolhas eram feitas tanto para a contratação imediata como futura. Concentrar-me-ei nos empregos futuros, já que minha intenção é demonstrar-lhe como um exército pode ser organizado nos países onde não há instituição militar e naqueles onde não se pode realizar o deleto. Falaremos também daqueles nos quais já existe o costume de convocar os exércitos e, por meio do príncipe, escolher os soldados, como foi observado em Roma e, hoje, é observado na Suíça. Nas ocasiões de deleto, se muitos são jovens, há também um número que estão bem acostumados à vida militar. Quando esses homens se misturam, cria-se um conjunto sólido e de boa qualidade. Apesar disso, quando os imperadores passaram a manter seus quartéis, experimentaram alocar homens mais preparados junto aos tironi, para que os primeiros os pudessem treinar. Isso pode ser visto durante o comando do imperador Máximo Trácio, enquanto Roma era livre. Tal prática deu-se na cidade, não nos exércitos. Esse processo tornava aqueles que posteriormente fossem escolhidos para a guerra plenamente preparados para exercer suas funções, já que tinham sido cuidadosamente adestrados. Mais tarde, quando os imperadores erradicaram tais métodos, tornou-se novamente necessário empregar os anteriormente descritos, chegando-se mais uma vez ao deleto romano. Os cônsules romanos, que haviam acabado de assumir a magistratura e a quem cabia a continuidade da guerra, na tentativa de organizar seus exércitos, como de costume, cada um deles detinha 2 legiões de homens romanos, que funcionavam como um centro nervoso de seus exércitos. Criaram 24 tribunos militares e nomearam 6 deles para cada legião. Estes desempenhavam as tarefas daqueles que hoje denominamos condestáveis. Depois de reunirem todos os homens romanos capazes de empunhar armas, os tribunos de cada legião eram separados uns dos outros. Os grupos eram, então, sorteados, e a primeira seleção era feita. 4 de seus melhores homens eram escolhidos, dos quais um era eleito pelos tribunos da primeira legião, outro pelos tribunos da segunda legião, um terceiro pelos tribunos da terceira legião, e um quarto pela última legião. Depois desses 4, outros 4 eram selecionados, mas desta vez o primeiro homem seria escolhido pelos tribunos da segunda legião, o segundo pelos representantes da terceira, o terceiro pela quarta legião e finalmente o quarto pela primeira legião. Tal método provocava sucessivas variações e, desse modo, a seleção tornava-se igual para todas as legiões. E, como dito anteriormente, tal processo era realizado quando os homens precisavam ser utilizados de imediato. E, tendo mais indivíduos já experimentados a guerra, ou, pelo menos, passado pela simulação de batalhas, esse deleto se realizava com base em conjecturas e experiência. Mas quando um novo exército era organizado e a seleção visava ao emprego futuro, tal deleto em nada poderia basear-se além de conjecturas que consideravam apenas a idade e a aparência física. Cosme, acredito em tudo o que dissestes, mas antes de passarmos à próxima discussão, gostaria de perguntar-lhe a respeito de algo que me fez lembrar quando mencionou que o deleto de homens não acostumados à vida militar deveria ser feito a partir de conjecturas. Inúmeras vezes nossa organização foi censurada, especialmente em relação ao número de homens que a compunha. Muitos alegam que ela deveria ser menor, o que garantiria a melhor qualidade dos indivíduos e, assim, uma seleção mais bem-sucedida. Dizem ainda que uma recompensa deveria ser oferecida aos soldados, pois isso lhes traria contentamento e garantiria mais afinco. Gostaria, portanto, de que o compartilhasses conosco vossa opinião. Preferirias um número maior ou menor de homens? E que métodos aplicarias para a seleção de soldados em ambos os casos? Fabrício, sem dúvida, o maior número
é mais desejável e necessária do que o menor. Digo-lhes mais: onde um grande número não estiver disponível, uma organização perfeita não poderá ser alcançada. Refutarei com tranquilidade todos os motivos citados a favor do menor número. Em primeiro lugar, a escolha de um pequeno número de homens onde a população é grande, como, por exemplo, na Toscana, não lhe proporcionaria acesso aos melhores, nem tornaria o deleto mais seletivo. Esperar julgá-los com base em sua experiência não seria válido, já que apenas uns poucos teriam provavelmente defendido seu país e, desses poucos, um número ainda mais reduzido teria alcançado mérito em sua participação. Estes, portanto, seriam facilmente escolhidos antecipadamente. Nesse sentido, qualquer um que estivesse a realizar a seleção deixaria de lado a experiência e os levaria por conjectura. Quanto aos jovens, pergunto-me, se me fossem trazidos 20 jovens de boa aparência física, que regras eu adotaria para os escolher ou os rejeitar? Sem dúvida, acredito que o menor erro seria escolher todos eles, armá-los e treiná-los, sem qualquer certeza sobre quais deles seriam os melhores, deixando o deleto para mais tarde, quando os de maior coragem e vitalidade poderiam ser, de fato, observados. Desse modo, então, a seleção de alguns, nesse caso, com a finalidade de se ter os melhores, é inteiramente falsa. Quanto ao fato de causar menos dificuldades e problemas ao país e aos homens, digo-lhes que leis insuficientes ou de má qualidade não causam, por si só, qualquer dificuldade, pois tal ordem não força os homens a deixar para trás seus afazeres nem os priva da possibilidade de realizar seus negócios, mas apenas os obriga a se reunirem em seus dias livres, o que não causa, nem a eles nem ao país, qualquer mal. Para os jovens, tal processo deveria ser agradável, pois, em vez de permanecerem indolentes em seus redutos durante os feriados, poderiam atender tais exercícios com prazer e alegria e aprender a lidar com as armas. Quanto à possibilidade de pagar mais a um menor número de soldados, respondo que nenhuma organização de tão poucos pode ser mantida, nem seus homens pagos continuamente com soldos que os satisfaçam. Por exemplo, se um exército de 5.000 homens precisa ser organizado e pago de modo satisfatório, cada um deveria receber pelo menos 10.000 ducados por mês. Porém, tal número de soldados não seria suficiente para garantir um exército. Em contrapartida, tal dívida se mostraria insuportável para o Estado e insuficiente para manter esses homens respeitosos e subordinados. Portanto, tal método não proporcionaria o poder necessário nem garantiria sucesso em qualquer empreitada. Se optasses por oferecer-lhes mais ou contratá-los em maior número, ainda mais difícil haveria de se tornar a situação. Mas se decidisses por lhes pagar ainda menos ou convocá-los em menor número, certamente se mostrariam menos úteis à pátria. Portanto, sempre haverá aqueles que consideram tais despesas inúteis. Entretanto, elas são realmente necessárias para o impedimento de uma guerra. E mesmo que tal disposição represente alguma dificuldade aos requisitados em tempos de paz, o que particularmente não vejo, eles ainda são recompensados pelos benefícios que um exército criado numa cidade pode oferecer-lhes, pois sem ele nada é seguro. Concluo que todo aquele que deseja um pequeno número a fim de ser capaz de o recompensar ou por qualquer outro motivo mencionado, não faz ideia do que está dizendo. É preciso reconhecer que qualquer número de homens acabará por diminuir diante dos infinitos impedimentos que se apresentam em qualquer batalha, confirmando que um pequeno número jamais será bem-sucedido. No entanto, uma grande organização sempre poderá recorrer à eleição de poucos ou muitos a seu arbítrio. Além disso, ao grande número de homens sempre lhe servirá a reputação. Por outro lado, na criação de uma organização, para que se possa manter os homens devidamente treinados, é preciso que eles estejam próximos uns dos outros, pois será impossível reuni-los para os exercícios sem lhes causar prejuízo.
E parece óbvio que, sem treinamento, nenhuma organização militar sobrevive, como será discutido no tempo oportuno. Cosme, vossa resposta parece-me suficiente. Todavia, gostaria que resolvesses outra dúvida. Há quem diga que uma multidão de homens armados causaria confusão, angústia e desordem ao país. Fabrício, dar-lhe-ei outra vã opinião. Tais organizações militares podem causar distúrbios de duas maneiras, entre si ou contra outros. Ambos podem ser evitados, mesmo que a disciplina da organização não o faça. Quanto aos problemas que surgirem entre os homens, caberá à organização suprimi-los, pois é ela quem provê as armas e estabelece os líderes. Se o país em questão for tão pouco belicoso que seus habitantes não ostentem armas e seus homens tão unidos que não possuam líderes, tal organização irá torná-los ainda mais ferozes contra o estrangeiro, mas jamais menos unidos. Homens bem organizados, armados ou não, temem as leis. Esses homens jamais mudarão, a menos que os líderes lhes ofereçam motivo para tanto. Dir-lhe-ei, mais tarde, a maneira de se fazer isso. Em contrapartida, se o país onde organizas um exército é guerreiro, mas seus homens desunidos, tal exército por si só já será motivo suficiente para os unir, pois esses homens já têm suas próprias armas e líderes. Tais armas serão, contudo, inúteis para a guerra, e tais líderes apenas causarão problemas. Entretanto, a organização deverá lhes fornecer as armas necessárias, assim como líderes que possam de fato extinguir os problemas. Fora do exército, quando alguém é ofendido em seu país, recorre ao líder de sua facção, que, para manter a reputação, aconselha-o a vingar-se em vez de permanecer em paz. Já o dirigente público age de modo contrário, removendo e substituindo os causadores de problemas por aqueles que promovem a união. As províncias já unidas abandonam sua fragilidade e efeminação e passam a demonstrar força. As desunidas reúnem suas forças e transformam sua ferocidade desordenada em utilidade pública. Quanto ao fato de os homens desejarem causar mal uns aos outros, todos devem ter em mente que isso não lhes é permitido, exceto pelo comando dos líderes que os governam. Para que os dirigentes evitem transtornos, é preciso ter cuidado para que estes não adquiram demasiada autoridade sobre os homens. É preciso lembrar que a autoridade é adquirida naturalmente ou por acidente. Quanto à natureza, deve ser estabelecido que quem nasce num determinado lugar não deve comandar homens de sua mesma origem, mas de outras com as quais não tenha a mesma ligação e afinidade naturais. Quanto aos acidentes, a organização deve ser tal que a cada ano os líderes sejam trocados de comando, para que sempre estejam à frente de grupos diferentes, evitando a autoridade contínua sobre os mesmos homens, o que poderia facilmente gerar prejuízo ao príncipe. Tais permutas serão úteis àqueles que as respeitam e danosas aos que não as observam. Bons exemplos disso são o reino da Assíria e o Império dos Romanos. O antigo reino gozou de 1000 anos de tranquilidade, sem tumultos ou guerras civis, e isso deve-se exclusivamente ao intercâmbio de seus comandantes, que eram anualmente enviados de um local para o outro. O oposto ocorreu com o Império Romano, assim que o sangue dos Césares foi extinto. Inúmeras guerras civis surgiram entre os comandantes dos exércitos, além de outras tantas conspirações engendradas por esses mesmos comandantes contra os imperadores. Toda essa turbulência resultou da continuação dos comandantes em seus regimentos. Se quaisquer desses imperadores, Adriano, Marco Severo e outros líderes como eles, tivessem observado tais acontecimentos e introduzido o costume de troca entre os comandantes, certamente sua jornada teria sido mais pacífica e duradoura. Nesse caso, os comandantes teriam deparado com menos oportunidades para criar tumultos. Os imperadores teriam menos razões para os temer, e o Senado, em face de maior tranquilidade na falta de sucessão,
teriam maior autoridade na eleição de novos imperadores. Porém, seja pela ignorância dos homens ou por sua falta de diligência, é impossível eliminar os maus hábitos, seja a partir de bons ou maus exemplos. Cosme: não estou certo se a minha pergunta o fez desviar de seu próprio caminho, já que, do deleto, acabamos por discutir outras questões. Se não puderes desculpar-me por isso, acredito ser merecedor de alguma censura. Fabrício: não houve qualquer mal em toda esta discussão, até porque, já que tantos censuram a organização do exército, nos cumpre explicá-la para que todos melhor a compreendam, antes mesmo de dar espaço ao deleto. Antes, contudo, de partir para outras questões, quero discutir o deleto dentro da cavalaria. Esta seleção era realizada pelos antigos entre os mais ricos e eram levadas em consideração tanto a idade como a qualidade dos homens. 300 cavaleiros eram escolhidos para cada legião, de modo que, em cada exército consular, a cavalaria romana não fosse superior a 6 centenas. Cosme: seria possível organizar a cavalaria para que treinassem em casa e fossem aproveitados no devido tempo? Fabrício: na verdade, isso é uma necessidade e não se pode fazê-lo de outra maneira. Se quiserdes que esses homens empunhem suas armas em seu nome, não as poderá levar para longe daqueles que as carregam como profissão. Cosme: como Vossa Senhoria faria a seleção? Fabrício: imitaria os romanos. Os escolheria dentre os mais ricos e lhes daria líderes, como já ocorre nos tempos atuais. Então lhes forneceria armas e os treinaria. Cosme: seria conveniente oferecer-lhes alguma provisão? Fabrício: sim, certamente, mas apenas o necessário para que cuidassem de seus cavalos. Estes geram gastos aos seus proprietários, que acabam por queixar-se a Vossa Senhoria. Seria necessário, portanto, pagar-lhes pelas despesas com os cavalos e por sua própria manutenção. Cosme: quantos cavaleiros reuniria e como os armaria? Fabrício: esta é, sem dúvida, outra questão que será devidamente discutida quando discorrermos sobre o modo como a infantaria deve ser armada e como deveria estar preparada para um compromisso.